um dos contextos da esquizofrenia é você, além de você ouvir vozes, é como se a pessoa que passa por isso, ela interpretasse o que acontece ao redor dela de uma forma diferente. Então, uma simples televisão ligada, ela já perturbava a minha cabeça, porque eu achava que a televisão estava mandando recados para mim, ou que eu controlava os aparelhos. Eram uma espécie de delírios que acontecia nesse contexto. Então, qualquer coisa, eu achava que estava sendo perseguida. Era um contexto terrível. Eu sei as trevas que eu estava. Então, eu via o rosto das pessoas diferente, eu via chuva de fogo, eu via demônios, eu via tantas coisas, sabe? Era uma perturbação muito grande na minha mente. Eu nasci numa família cristã e eu sempre me interessei pelas coisas do Senhor, pela palavra, né? A minha família é cristã, católica, e eu ia para todas as coisas envolvidas, né, na igreja, aqueles preparos que tem, de Eucaristia, escola. Então, aquela era a minha percepção de buscar ao Senhor. Até criança, eu ia para a missa logo cedo, com meu irmão, às vezes sozinha, e eu tinha um desejo muito grande, sempre tive. Eu percebi que tinha algo de Deus na minha vida, mesmo sendo tão pequena, né? Mesmo não entendendo muito sobre a vida, mas eu já percebia essas questões, né? Esse desejo no meu coração pelo Senhor e pela palavra. E, amados, até um certo ponto, né? Até uma determinada idade, 11 anos mais ou menos, eu tinha essa inclinação muito presente na minha caminhada. Até que eu passei por alguns episódios de tentativas de abuso sexual, coisas desse segmento que afetaram muito a minha percepção de vida, de relacionamento. E eu comecei a ficar muito introvertida. Eu comecei a mudar, né, essa questão do meu comportamento mesmo. E fui entrando ali na adolescência. Nós sabemos que a adolescência é uma fase, né, bem desafiadora, né, tanto para os pais como para o adolescente em si. E eu fui entrando na adolescência de uma forma muito rebelde, né, eu não sabia lidar com aqueles traumas, com aquelas mágoas, e eu fui entrando na adolescência dessa forma. E, queridos, eu fui uma filha assim, muito rebelde, eu dei muito trabalho, né, à minha mãe. Desde cedo eu me envolvi com muitos relacionamentos, com vários vícios, eu saí de casa muito cedo, engravidei jovem, né? E esse é o contexto da minha infância e adolescência, né? Eu sempre com muita rebeldia, não parava com nada, tinha muita dificuldade em descobrir aquilo que eu queria fazer, começava vários cursos, não terminava. Na adolescência, na verdade, ali dos 15 aos 20 anos, 20 e poucos anos, eu já percebia, né, uma dificuldade que eu tinha de perceber, né, aquilo que de fato era para a minha vida, vamos falar assim, aquele pensamento que a gente tem, né, o que eu serei, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer quando eu crescer, o que eu vou fazer na minha fase adulta. Então, eu tinha muita dificuldade, né, de encontrar um norte, de encontrar, assim, qual era o propósito da minha vida, da minha existência. Eu sei que muitas pessoas que vão estar aí acompanhando esse testemunho, tanto agora como depois, você carrega uma dificuldade de encontrar isso, sabe? De encontrar o propósito. Talvez você não esteja satisfeito com aquilo que você tem feito, talvez você se sinta incompleto. Então, existia um vazio muito grande dentro de mim, e eu tentava preencher esse vazio com drogas, com vícios, com relacionamentos, com uma vida desregrada. E assim, queridos, eu caminhei toda a minha adolescência, né? Engravidei aos 17 anos, Tainá nasceu, eu tinha 18 anos. E a minha filha, ela foi criada, né, pelos meus pais, ela foi criada pela minha mãe, né? Eu entrei aí na casa dos 20 e poucos anos, numa vida muito desregrada, e me envolvendo com drogas, com relacionamentos, até que, por volta aí de 25 anos, 26 anos, eu já estava dando os primeiros sinais, né, desse processo de adoecimento na mente. Eu já estava ficando assim muito irritada facilmente, eu já perdi a paciência muito fácil, eu não tinha concentração, não tinha foco. Pouco a pouco o comportamento ele foi mudando a partir dos 25 anos. Amém?
E aí eu comecei a me relacionar com a pessoa e essa pessoa me ajudou muito, né, que é o meu ex-marido, me ajudou muito no processo que eu precisava de me desvincular de vícios, de drogas, e a gente decidiu servir ao Senhor. Né? E fomos para a igreja, né? Foi nesse período que eu conheci a pastora Simone, e eu comecei a servir ao Senhor. Eu passei direto da fase de como Jesus me chamou, mas foi aos 17 anos, queridos. Eu estava grávida da Tainá, nem sabia da minha filha. E numa parada de ônibus eu estava bêbada, né? E tinha um louvor, um culto rolando assim de frente para essa parada. E ali eu percebi o chamado de Deus para a minha vida e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu passei toda a gestação, né, frequentando, indo à igreja, mas depois que a Tainá nasceu, eu me afastei novamente, eu não me firmei. Né? Na verdade, eu não deixei que a palavra que estava entrando na minha vida, ela criasse raízes. A semente foi arrancada. E aí voltei novamente, né, para o Senhor aí quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu estava nesse relacionamento e a gente fez uma decisão de servir a Deus. E esse meu ex-marido, queridos, nós começamos essa jornada, né, de servir ao Senhor. E mais ou menos com um ano que nós estávamos juntos, eu comecei a ter mais sintomas presentes, né, de irritação, de impaciência, de falta de concentração. Isso pouco a pouco foi sendo potencializado. Nesse período, né, eu mais ou menos aí em 2012, nós estávamos com uma criança, né, num processo de tentando fazer a adoção de uma criança. E aí nesse processo, essa criança tinha 9 anos, esse menino, eu comecei também a brigar com a minha mãe para pegar minha filha para ficar comigo. De uma forma, queridos, totalmente sem sabedoria, porque a minha mãe que educou a minha filha, ela que já a minha filha já estava acostumada e isso precisava ser um processo com sabedoria, para que esse momento, né, dela morar comigo, que sua mãe, pudesse chegar. Mas eu estava arrastando aquela rebeldia que eu falei para vocês desde a adolescência. Eu não tinha submetido o meu coração a ser trabalhado pela palavra, nessa área de perdão, nessa área de honra familiar, nessa área de ter um bom relacionamento familiar. Então eu era aquela cristã que era uma bênção para as pessoas que estão por perto, mas como filha, eu ainda tinha muitas coisas que eu precisava me submeter à palavra para que o Senhor pudesse trabalhar no meu coração, trabalhar na minha vida. E aí, queridos, nesse ano, né, de 2012, eu nesses sinais cada vez mais presentes, cada vez o intervalo desses sinais iam diminuindo, eu comecei a ter muita dificuldade de ter um sono de qualidade, eu comecei a ter muita insônia, comecei a ficar muito ativa na parte da noite, comecei a ficar com o pensamento muito acelerado, falta de concentração. E aí, nesse processo, né, que nós estávamos no processo para adotar essa criança, eu comecei a brigar com a minha mãe de uma forma mais intensa, sabe? E eu queria a todo custo pegar minha filha, e eu comecei a fazer muitas confusões na família. Isso foi desencadeando um processo mesmo na minha mente, nas minhas emoções, que eu acredito que naquele momento foi como um gatilho para o que eu já vinha desenvolvendo, né, nesse processo de sintomas. E, queridos, em 2012 mesmo, né, antes do final do ano, eu já comecei a ter sintomas mais presentes, eu já comecei a ficar sem dormir vários dias, eu já comecei a ter esses processos de irritação muito mais intenso, né, e isso foi se potencializando, até que em janeiro de 2013, eu de fato entrei, né, eu desencadeei o surto psicótico que desenvolveu o problema da esquizofrenia. E quando eu entrei, que desencadeei esse surto psicótico, né, a família na época, como eu estava nessa briga constante com a minha mãe, então eu estava distante dela, amém? Eu estava sempre me afastando dela, sempre discutindo, e quando desencadeou esse problema, eu estava, né, no caso, com meu ex-marido, com essa criança que morava conosco. E eu fiquei cerca de 30 dias nesse processo, o surto cada vez piorando, até que eles, né, me levaram para o psiquiatra, aonde começou, né, o acompanhamento, o tratamento.
Nós sabemos se tem alguém aí que passa por uma situação semelhante, ou você tem um familiar, você sabe que um diagnóstico desse não é na primeira consulta, não é nos primeiros 6 meses, é depois de um tempo, com a recorrência de sintomas, com a observação da equipe multidisciplinar, de psicólogos, né? Eu aqui em Natal fui paciente do CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, que trabalha justamente com transtornos, né, da mente e também pessoas com dependência química. E, queridos, em 2013, né, em janeiro, eu desencadeei esse surto, entrei aí nesse processo de adoecimento. Os 6 primeiros meses desse ano de 2013, eu passei literalmente dependendo das pessoas, né, de fralda, sem saber quem era quem, sem conhecer filha, sem saber o que estava acontecendo, completamente desconectada desse mundo aqui, da realidade, sabe? Desse começo de adoecimento, eu me lembro de poucas coisas, porque o nível de medicação era muito grande, né? Eu ficava dopada sempre, no começo foram medicações injetáveis, e eu creio, acredito e sei que foi um processo muito difícil, né, para aquelas pessoas que estavam cuidando de mim naquele momento. E nesses 6 primeiros meses foi assim uma coisa terrível, né? Eu também desenvolvi, por causa dos sintomas de ouvir vozes, de ver as coisas, um dos comandos dessas vozes era que eu vomitasse tudo. Então, se eu tomasse água, eu vomitava, se eu comesse, eu vomitava, e eu comecei a desenvolver isso no automático, até que eu desenvolvi um transtorno alimentar, e eu cheguei a ficar com 40 e poucos quilos, né? Então, eu fiquei de fralda descartável, tendo que tomar vitaminas, suplementos para poder me manter, né, viva, porque estava emagrecendo de uma forma muito radical. E nesse começo, né, de tratamento, eram medicações muito agressivas, teve troca várias vezes, eu passei por muitas coisas. Desses 6 primeiros meses, realmente eu não me recordo muita coisa, porque era um nível muito difícil, né, profundo, de se estar dopado mesmo. E eu me lembro, assim, de alguns momentos, alguém vindo me trocando, alguém me levando para o banheiro para dar banho, né, as pessoas que cuidavam de mim. E, queridos, eu louvo a Deus, né, por essas pessoas que cuidaram de mim nesse momento, porque eu sei que não foi fácil, né, para essas pessoas, eu sou grata por isso. E depois desses 6 meses, eu fui tendo pequenas melhoras, né, a medicação o médico conseguiu achar uma medicação que controlou a questão de me fazer dormir, porque eu chegava a ficar 10 dias sem dormir, eu fugia na madrugada se tivesse o portão aberto, todas essas coisas que alguém que está passando por uma situação assim faz, né? Então, na casa que eu morava, foi colocado até uma tela no portão que eu morava, porque eu tinha o hábito do jeito que eu saía do banheiro ir para a área, e querer fugir, e fiz isso algumas vezes, então eu tinha um comportamento assim totalmente desconectado, não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, nesse período, realmente, muita coisa, hoje eu sei porque li prontuários e porque escutei pessoas que falaram para mim, né? Muita coisa e muita informação eu sei dessa forma. Depois desses 6 meses, eu fui tendo essas pequenas melhoras, né? E aí, quando tinha aproximadamente 8 meses, eu já conseguia conhecer meus familiares, né? Mas ainda estava no processo de estar na cama, de estar dependente, né, da medicação, dependente dos cuidados das pessoas. E mais ou menos, queridos, com 10 meses, quando eu estava, né, caminhando com essas melhoras, que foi muito devagar, não foi uma coisa assim muito rápido, né? Foi um processo. Aconteceu algo que trouxe uma regressão, de certa forma, no meu tratamento, e foi a ocasião da minha separação na época. O meu ex-marido, ele decidiu, né, deixar a situação e, queridos, eu tenho muita gratidão no coração por ele, né, pela família dele, que me deu suporte, o período que eles estiveram presentes, porque eu acredito que foi muito difícil para eles, mas eu já queria abrir uma janela, se tem aqui alguém passando por isso, você está com seu cônjuge do lado, ou você tem a oportunidade de mostrar isso a ele, nunca abandone uma pessoa nessa condição, porque nós, queridos, não sabemos o dia de amanhã. Então, certamente, né, poderia ser com ele, ou se você está passando por isso no tratamento, e você viveu essa mesma coisa, se você tem uma ferida emocional porque você foi abandonado, em nome de Jesus, abre o teu coração hoje para ser curado.
Até porque o teu processo de cura depende de você liberar isso da tua vida. Amém? Então, mais ou menos com 10 meses, o meu ex-marido ele decidiu sair de casa. Isso me afetou muito no meu tratamento, trouxe uma regressão. Antes dele sair, essa criança, né, que morava conosco, que inclusive me salvou muitas vezes de várias situações, que ele ia me buscar quando eu saía de casa, ele foi devolvido para a família. Isso também afetou muito no meu tratamento. Então, esses dois eventos trouxeram uma regressão para mim, né, porque foi muito impactante, naquele momento, perder a estrutura que eu tinha naquela hora, né, a estrutura de família que eu tinha naquele momento. Mas, queridos, Deus sabe de todas as coisas, né, porque foi exatamente nesse contexto de grande sofrimento que eu estava naquele momento que eu tive que voltar para a casa dos meus pais, que eu chamo de voltar para o lugar do milagre. Eu tive que voltar para tratar a raiz, onde estava a raiz do problema que eu estava enfrentando. Amém? Então, nesse período que ele saiu de casa e, enfim, eu tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu já não ficava sozinha, né? Eu precisava realmente de auxílio de pessoas. E o ano de 2013 todo foi dentro de casa, foi em cima da cama, foi na rede. Não foi um ano que eu posso olhar para ele e encontrar alguma vivência de sair. Não, queridos, eu me lembro que algumas vezes eu fui levada lá para casa da pastora Simone, eu me recordo, assim, brevemente, já tinha um tempo já em tratamento, mas, assim, eu não encontro nesse ano coisas que eu fiz, né, por vontade própria ou por desejo. Eu não usava redes sociais, não falava na internet, eu tinha muita mania de perseguição, que é uma característica desse problema, né, e eu achava que as pessoas estavam me perseguindo. Se eu visse uma câmera, eu achava que estava sendo filmada. Enfim, não assistia televisão, porque um dos contextos da esquizofrenia é você, além de você ouvir vozes, é como se a pessoa que passa por isso, ela interpretasse o que acontece ao redor dela de uma forma diferente. Então, uma simples televisão ligada, ela já perturbava a minha cabeça, porque eu achava que a televisão estava mandando recados para mim, ou que eu controlava os aparelhos. Eram uma espécie de delírios que acontecia nesse contexto. Então, qualquer coisa, eu achava que estava sendo perseguida. Enfim, era um contexto, queridos, horrível, terrível. Eu sei as trevas que eu estava. Então, eu via o rosto das pessoas diferente, eu via chuva de fogo, eu via demônios, eu via tantas coisas, sabe? Era uma perturbação muito grande na minha mente. E aí, quando eu voltei para a casa dos meus pais, né, para seguindo o tratamento, minha mãe, ela assumiu essa questão de me levar para o médico, de buscar as minhas medicações, de fazer o acompanhamento. E, queridos, foi lá, né, no lugar do milagre, onde eu comecei a ser tocada pelo Espírito Santo, que eu comecei a ser trabalhada pelo Senhor. E pouco a pouco o Senhor, ele começou a tratar comigo coisas específicas. Antes já de lá, quando eu estava na minha antiga casa, eu passava o dia todo numa rede, e quando eu comecei a voltar assim, a entender o que era parente, o que era filha, eu me lembro que tinha uma placa de frente para a minha rede que eu ganhei de uma irmã, um tempo antes de adoecer. É uma placa que você coloca na porta, e ela ficava na porta da minha casa. É o primeiro versículo do Salmo 91. Eu ganhei dessa irmã. E eu me lembro, quando a irmã me deu, a leoa, ela falou algo para mim. Eu nunca vou esquecer disso, porque foi muito forte o que ela falou para mim. Ela disse que eu colocasse lugar especial, porque eu ia precisar muito dessa palavra. Possa ser que ela não disse exatamente com essas palavras, mas ela disse dessa forma. Foi o que ela passou para mim quando ela me entregou essa plaquinha. Eu já estava num processo de confusão mental quando eu recebi. E essa placa ficava na porta da minha casa. E eu me lembro que eu passei muito tempo numa rede de frente para a porta da minha casa, e essa placa estava lá. E eu olhava para essa placa o tempo todo, queridos. Dia e noite, eu ficava olhando para essa placa. Mesmo naquele contexto de delírio, nas perturbações, quando eu apertava, eu ficava olhando para essa placa. E queira quer não, eu creio, quando a palavra de Deus diz que
A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo assim, olhando para a placa, sem falar, apática, sem demonstração de sentimento, sem saber o que eu estava passando, como um zumbi, sem andar direito, eu ficava olhando para aquela placa e aquela palavra estava entrando dentro de mim. A Bíblia diz que estamos em processo de salvação da nossa alma e que nós somos lavados pela palavra. Lá em Salmo 139 também diz que ainda que a nossa cama, que a gente faça a nossa cama no mais profundo abismo, ali ele está. E sabe, queridos, era assim que estava a minha cama. Eu estava naquela rede olhando para aquela placa no mais profundo abismo que eu enfrentei e acredito que é o mais profundo que eu enfrentei em toda a minha vida, mesmo tendo tanta coisa para viver. Eu sei onde eu estava, eu sei que nível de perturbação, eu sei o que é você ficar inválido, eu sei o que é você ser desacreditado, tanto por médicos, como pela família, pelas pessoas que estão perto, mas nunca desacreditada por Jesus. Em nome de Jesus, você não é desacreditado, você não é desacreditado. Por mais que você esteja em trevas semelhantes a que eu passei, ou qualquer outro tipo de problema, e que ninguém esteja dando crédito àquilo que você está enfrentando, ninguém esteja parando para olhar, para te socorrer, para pegar na tua mão, para não te abandonar de jeito nenhum. Ainda assim, existe alguém chamado Jesus Cristo, e esse jamais vai te abandonar. E esse jamais vai te lançar fora quando você, teoricamente, não serve para as pessoas. Então, queridos, aquele versículo que está aqui atrás dessa placa, ela tem um significado muito poderoso para o meu coração. Hoje em dia eu posso olhar para ela numa outra condição, mas eu sei quantos meses eu olhei para essa placa sem nem raciocinar o que ela estava dizendo para mim. Mas eu acredito que ali o Espírito Santo ele estava me mostrando o que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. O Senhor estava operando dentro de mim. Então, queridos, quando eu volto para a casa da minha mãe ela começa a acompanhar esse tratamento, eu começo a ficar lá. Eu ficava muito na rede lá agora, e de frente para o lugar que ela trabalhava, minha mãe costura, e ela ficava lá costurando na máquina, e eu não soltava a minha Bíblia. A minha Bíblia sempre ficava atrás de mim, e mesmo sem concentração, mesmo sem entender o que estava lendo, de vez em quando eu abria ali, olhava um versículo, fechava. Era a minha forma, queridos, de tentar escutar a voz de Deus, tentar saber o que eu estava passando, tentar entender, porque eu acordava e dormia na mesma condição. Porque eu acordava e levantava sem nenhuma perspectiva, sem, sabe, sem encontrar uma solução. Mas um dia, numa essas atitudes de abrir a palavra de Deus, eu encontrei um versículo que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E o Espírito Santo usou essa palavra para trabalhar no meu coração. E naquele momento chegou a clareza no meu coração de que era necessário perdoar, que era necessário pedir perdão, que ali estava a raiz do meu problema. E o Espírito Santo, ele disse naquela tarde no meu coração assim: chegou o momento de você pedir perdão à sua mãe, de você consertar, olha só. E começou a me mostrar, queridos, através do amor de Deus, os cuidados que eu estava recebendo, o amor que ela tem por mim, que sempre teve. Me mostrar que agora eu estava lá perto deles, eu estava perto da minha filha, e por mais que muitas coisas já tivessem ficado para trás, agora eu estava no lugar que eu precisava de cura. E, amados, aquela tarde eu me levantei daquela rede e eu fui falar com a minha mãe. Eu tenho esse chamado para escrever desde sempre. Eu me lembro que eu fiz uma cartinha para ela bem desconectada e entreguei, porque eu não falava, né? Eu não tinha essa essa clareza assim de comunicação, eu não falava, queridos, eu era apática, eu falava pouquíssimas coisas, né? Eu tinha aquele processo da esquizofrenia do embotamento afetivo, que é onde você não expressa emoções, aonde você não tem prazer, onde você não conversa, coisas que é para sorrir, você não sorri. Então era esse o contexto na época. E eu me levantei, fiz aquela cartinha, entreguei para ela, pedi desculpas. E, amados, a partir daquele dia, alguma coisa aconteceu dentro de mim.
Alguma coisa não. O toque do Espírito Santo, ele abriu o cadeado que tinha dentro de mim. E todas aquelas mágoas, aquelas feridas, aquele comportamento agressivo, a consciência do Espírito Santo chegou ali no meu coração. A consciência de que era o momento de fazer o caminho, de fazer um outro caminho, de me arrepender e de entender que o relacionamento ali na minha casa, com os meus familiares ali, mãe, pai, meus irmãos, minha filha, chegou o momento de tudo isso ser restaurado. E, amados, a partir desse momento, eu comecei a entrar num processo de restauração da minha saúde mental. É claro que isso não foi instantâneo, eu creio em milagres instantâneos, eu creio que se você está aqui com a condição na sua mente assistindo essa live, Deus é poderoso para tocar em você com cura, com milagre. Mas eu posso dizer o que eu vivi. Não foi instantâneo, mas foi um processo, aonde o Espírito Santo foi trabalhando em mim. E eu fiz a decisão de não resistir mais, porque eu vivia antes uma vida cristã de resistência a determinadas áreas. Mas agora eu entendi que existia uma necessidade e que tratando essa raiz, se abrindo para me render, a curar isso, a sarar isso, essa área familiar, ali estava o processo do meu milagre. E, queridos, depois de 2013, né, isso já aconteceu já perto do final de 2013, eu fui melhorando, entrei em 2014, e aí eu entrei nos próximos passos, que foi também ter a consciência de que eu precisava me ajudar, eu precisava sair daquele quarto, eu precisava fazer também alguma coisa para sair daquela condição que eu estava, mesmo sabendo que era o Senhor que ia me capacitar, mas eu precisava. Então, eu fui fazendo os outros passos, que foi começar pequenas caminhadas, eu tive o auxílio do meu pai, eu tive o auxílio da minha filha, e amados, como a minha família me amou nesse tempo. Como eu fui amada e como eu fui assistida nesse momento, porque eles enfrentaram muitas coisas comigo, sabe? E não se envergonhavam disso. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Como é bom a gente descobrir esse verdadeiro amor que está na nossa casa, no meio da nossa parentela, daqueles que nos amam verdadeiramente. Então, eu entrei nesse processo, né, de também me ajudar, a fazer caminhadas. Depois de um tempo, eu consegui ir para a academia. No início era muito difícil, eu não ficava nem 15 minutos lá. Mas eu tinha um pensamento, e eu tenho que ir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair do quarto. E eu quero te encorajar, você que está dentro de um quarto, você que está passando por isso, se ajude. Eu sei que eu escutei tantas vezes as pessoas dizer, reaja, faça alguma coisa. É difícil a gente escutar isso, mas, amados, é necessário. Então, eu comecei a me ajudar também nesses processos, eu comecei a desenhar, comecei a me envolver com artesanato para ocupar a minha mente. E, queridos, pouco a pouco eu ia tendo micro resultados, eu ia tendo pequenas melhoras. E eu me alegrava com aquilo e me desafiava a fazer um pouco mais. E cada barreira que eu ia vencendo, sair de uma pessoa que não estava nem assinando seu nome mais, alguém que não dirigia mais, alguém que não pegava mais um ônibus sozinho, alguém que não dava só, alguém que não saía só, eu fui tendo pequenos resultados. E fui insistindo nessas coisas, fui sendo persistente. E veio, claro, outros processos no meu coração que eu tive que trabalhar, né, problemas da fase que eu estava doente, situações que eu passei, como eu falei para vocês, né, separação, muitas coisas que aconteceram que me magoaram naquele tempo, mas que eu estava entendendo que eu precisava liberar perdão, que eu precisava entender que tudo aquilo fazia parte do processo que eu estava e que Deus, ele estava ali no meio envolvido e que tudo ia cooperar para o meu bem. Então, queridos, eu segui o meu tratamento, eu me ajudei, né, assim, procurei me ajudar, como eu falei para vocês, nesses pontos. Fui ajudada pelos psicólogos, muitas coisas, todas as coisas importantes para alguém que está vivendo uma situação assim. Mas eu decidi que eu ia focar na raiz, que eu ia focar na raiz do meu problema, porque eu entendi que ela era espiritual. Eu entendi que eu precisava que a palavra trabalhasse no íntimo do meu ser. Amém, queridos? Então, eu segui o tratamento muito tempo. Depois desse
processo de 2014, mais ou menos na metade de 2014, essa medicação ela começou a ser reduzida, eu entrei num processo de desmame, eu fui tendo melhoras muito significativas, e eu tomava 15 comprimidos por dia de 5 tipos diferentes, sempre 2 antipsicóticos, porque um não resolvia. E devido às melhoras, o médico ele entrou num processo de desmame comigo, esse processo ele foi um processo lento, durou quase 2 anos, e nesse processo, algumas vezes eu não estava me sentindo bem quando algo era reduzido, eu era sincera com ele, ele retornava a medicação, a dosagem, né, que tinha sido reduzida. Mas, queridos, eu sempre persistente, crendo, né, que Deus estava trabalhando no meu coração, crendo que tudo isso, né, todo esse processo iria produzir algo, iria produzir uma transformação, como de fato tem produzido. E ao longo desses anos, Deus ele tem, através da palavra, me transformado numa filha diferente, numa mãe diferente, numa esposa, né, diferente, no aspecto que eu digo que hoje eu sou casada com outra pessoa, que também eu agradeço demais a Deus pela vida do meu marido, porque ele me acolheu ainda numa situação de tratamento, né, quando nós começamos a nos relacionar. A família dele também, a mãe dele, foram pessoas muito importantes, né, porque eu estava muito magoada no meu coração por tudo que tinha acontecido na época, né, pela questão do abandono, mas eu fui para uma família que Cristo começou a usar aquelas pessoas para me acolher, né? Então eu louvo a Deus, eu já falei isso para a mãe, a minha sogra, a mãe do meu esposo, que eu estava muito machucada, mas Deus me colocou numa família onde ela, né, que é cristã há muitos anos, me acolheu com tanto amor, né? E hoje ela é para mim também uma mãe. E queridos, desde de 2014 para cá, né, eu venho vivendo esse processo de completa restauração. Essa medicação ela foi desmamada pelo médico, eu nunca retirei medicação, não falo para ninguém fazer isso, jamais. Né? Eu conto o que foi o meu processo e digo, olha, receba a ajuda que você precisa em todas as áreas. Se abra para tudo aquilo que você precisa para se ajudar, para receber ajuda e para trabalhar na sua vida espiritual. Amém? Então eu estou aqui hoje completamente curada para a glória de Deus, com a mente restaurada, e eu costumo dizer, uma vez uma pessoa me perguntou, você voltou a ser a mesma pessoa que você era antes? Aí eu olhei para essa pessoa e disse, não, eu não voltei a ser a mesma pessoa, porque eu nem gostaria de ser aquela pessoa de antes dessa situação. Eu tenho me tornado cada vez mais e buscado me tornar alguém melhor para servir as pessoas, para servir a minha família. Então, queridos, hoje, tudo isso que acontece aqui na obra desse canal, acontece por um propósito. Eu tenho uma gratidão profunda, uma gratidão eterna no meu coração, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida através da palavra. E sabe, todos os dias que eu paro para pensar nessa história, eu posso perceber o quão profundo e amoroso é o amor de Deus e a sua misericórdia. Porque eu experimentei do que é receber misericórdia. Eu experimentei, queridos, o que é você receber graça. O que é você descobrir um Deus gracioso que te ensina como retomar o caminho. Como você se transformar em uma pessoa diferente. Então, a minha história, queridos, não é uma história de vítima, sabe? Ela é a história de alguém que errou muito. Vou ter meus erros porque não sou perfeita. Mas de alguém que entendeu a necessidade que tinha da palavra e do Espírito Santo para ser transformada. E à medida que eu me rendi a isso, a palavra tem me transformado, porque eu não estou completamente transformada ainda, tem muitas coisas que Deus está trabalhando na minha vida. Mas eu quero compartilhar com vocês, né, a mensagem que o Senhor, ele tem trabalhado no meu coração com esse milagre ao longo desses 10 anos. Porque isso começou, né, desencadeou mesmo de vez em 2013. Eu já vinha antes, como eu contei, e desde janeiro desse ano meu coração ele se enche de profunda gratidão ao Senhor. E eu tenho dito a Ele, Pai, eu quero seguir aquilo que está no seu coração para a minha vida, mas eu não quero atropelar os processos, eu não quero fazer algo que seja eu fazendo, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade.
E Deus, queridos, Ele tem me ensinado a longanimidade, a paciência, que eram a característica do fruto do Espírito, que antigamente eu não me abria para isso. Amém? Então, esse milagre na minha saúde mental, ele tem 4 bases. Ele tem 4 princípios e pontos fundamentais que produziram cura em mim e que me fazem permanecer nesse lugar de saúde mental, de equilíbrio emocional, para poder servir ao reino de Deus, para poder contar o quanto o Senhor é bom, né? E sabe, queridos, Deus é tão maravilhoso, porque quando eu me vejo hoje aqui, eu vou para esses princípios, mas eu não posso deixar de falar isso. Recebendo de Deus esses devocionais, essas orações, né? Essas coisas que Deus compartilha aqui, eu vejo quão maravilhoso o Senhor é e a capacidade dele em nós. Porque não existia capacidade em mim, não existe para isso. Principalmente vindo de uma história como essa. Mas é de fato, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu olho para essa palavra com muito temor, porque eu sou uma prova viva daquilo que era improvável e impossível. Mas agora se transforma num vaso para que o Senhor, ele possa aparecer, não eu, mas ele. Amém? Então, amados, esses princípios, louvado seja o nome do Senhor, que me trouxeram até aqui. O primeiro deles, eu vou ler aqui alguns textos, né, que o Senhor colocou no meu coração, desses princípios. O primeiro deles é o perdão, acho que ficou bem claro aí para vocês. Amém? O perdão. Ele é a base do milagre, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Lá em Mateus 6, no versículo, do versículo 13 ao 15, a Bíblia diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque se perdoardes os homens as suas ofensas. Versículo 15 agora. Vosso Pai Celeste também vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, amados, antes de acontecer isso, eu conhecia essa palavra, mas eu não levava ela para o lugar da prática na minha vida, que é entender o perdão de Deus que ele me ofertou na cruz e que através desse perdão que eu recebi, o dom da salvação, agora eu recebo a capacidade, o DNA perdoador do céu, e eu posso ofertar esse perdão, porque não sou eu que faço isso, é Cristo através de mim. Amém? Então, para você que diz, olha, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu não consigo perdoar aquilo que fizeram comigo. A graça de Deus em você, a presença de Deus em você, a vida de Cristo em você, o DNA do céu te faz perdoar porque ele é perdoador. A Bíblia diz que ele amou o mundo inteiro. Lá em Romanos diz que ele derramou pelo Espírito Santo em nosso coração o amor dele. Então, o amor, queridos, que opera dentro de nós é o amor de Cristo. A gente só precisa se render para que esse fruto apareça. E perdão, queridos, não é sentir que tem um desejo de perdoar. Não é sentir vontade. É você decidir se render à palavra, à prática da palavra. Porque a palavra de Deus diz. Então eu vou colocar em prática, crendo que no momento que eu tomo a iniciativa para pedir perdão ou para perdoar alguém, a graça de Deus me alcança e me capacita a isso. Amém? Talvez você está aí, você, exatamente como eu, é alguém que machucou muitas pessoas, é alguém que feriu muitas pessoas, e você fica aí preso numa cadeia de condenação, como eu fiquei muitos anos, de condenação e de orgulho. Condenação porque o diabo ele vai investir dizendo, olha, você fez isso, isso, você acha que Deus te perdoou? E orgulho porque às vezes a gente quer terceirizar a culpa, a gente quer colocar a culpa na outra pessoa, e a gente não se rende para pedir perdão. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz aqui que se nós não perdoamos aos homens, tampouco o vosso Pai nos perdoará. A natureza do Pai está dentro de você através do Espírito Santo, então você tem a capacidade do céu para liberar perdão. Amém?
Outro versículo que fala sobre isso. Lucas 23, 34 diz: E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Nós estamos vendo aqui, queridos, alguém que foi injustiçado, alguém que foi caluniado, alguém, queridos, que enfrentou a pior de todas as afrontas, que suportou a cruz, que foi para lá no meio, no teu lugar. Mas, ao mesmo tempo que ele estava ali naquela situação, ele fala para o pai: ó, perdoa, pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, em nome de Jesus, libera perdão, porque às vezes as pessoas estão se magoando pela cegueira espiritual, pela falta de clareza e de consciência, de discernir aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. E nós precisamos, queridos, liberar rapidamente perdão. Amém? Nós não devemos entrar nesse mérito da carne, da confusão, da contenda. A consciência do perdão que você recebeu de Deus, o perdão eterno, ela te dá consciência que agora você tem essa natureza de Deus e você pode liberar esse perdão sobre as outras vidas. Amém? A segunda coisa, o segundo princípio do testemunho de Cristo na minha vida, desse milagre na minha saúde mental, é a honra aos pais. Eu tenho aprendido ao longo desses anos todos e agradecido a Deus, queridos, a oportunidade que Ele tem me dado de viver isso. Coisas que eu não vivi antes. Então, honrar aos pais é a porta de uma vida bem-sucedida. É a porta de você viver graça sobre graça, de você acordar e dormir vendo o próprio Cristo manifestar o desejo do seu coração. Lá em Efésios 6, no versículo 1 ao 4, diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, a palavra de Deus, queridos, ela está dizendo claramente que nós, filhos, não está dizendo filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos adultos, está dizendo filhos, não importa a sua idade, não importa a minha idade, essa é a palavra imutável de Deus, honrar aos nossos pais, porque isso vai fazer com que tudo corra bem na nossa caminhada. E sabe, queridos, quando eu olho, né, para esse contexto do meu adoecimento, eu vejo o quanto isso, né, teve peso para o meu adoecimento mental. Porque a desonra, ela dá legalidade a muitas coisas ruins. Amém? Então, em nome de Jesus, se você tem algum desentendimento com seus pais, ou você já sofreu muito porque não foi criado com seu pai, com sua mãe, ou sofreu injustiça deles, ou sei lá qual tipo de situação. Não se coloque no lugar de vítima, não se coloque no lugar de orgulho. Independente daquilo que fizeram com você, daquilo que aconteceu na sua vida, você pode decidir honrar. Honrar, queridos, não é a gente concordar com erros, é simplesmente respeitar. E quando a gente respeita, mesmo a gente observando um comportamento errado ou algo errado, a gente vai ficar em paz. Amém? Porque a honra faz com que a gente ande em respeito. Então, em nome de Jesus, você que está aqui e tem algo nesse segmento, hoje é o seu dia de você liberar o teu coração quanto a isso. Nós vamos orar no final. Lá em Malaquias 4, 5 ao 6, e esse foi o versículo que eu falei para vocês, que o Senhor usou para trabalhar comigo lá atrás, quando eu estava no meu processo, né, de adoecimento. A Bíblia diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando eu li isso, queridos, o Espírito Santo falou comigo sobre o perdão.
converter o coração dos pais aos filhos. E naquele momento eu entendi o quanto meu coração não era convertido à minha família. O quanto eles não eram prioridade para mim. Em nome de Jesus, converta o seu coração à sua família. Converta o seu amor à sua família. Por mais que você tenha sido machucado, ferido. A honra vai abrir novas portas na sua vida. A honra vai te colocar em novos lugares. A honra vai te dar acesso ao sobrenatural de Deus. Ela vai produzir cura, não somente na tua saúde mental, mas em toda a tua vida, em todas as áreas. A terceira coisa, ou o terceiro princípio da mensagem do milagre na minha saúde mental, queridos, é algo que eu amo. É algo que eu amo, não somente meditar sobre isso, mas deixar que isso seja constantemente, sabe, um estilo de vida, e é arrependimento. A palavra arrependimento significa, lá no grego é metanoia, significa mudança de mentalidade ou mudança de rota. É quando a gente entende que é necessário mudar uma rota. Que esse caminho, que essa atitude, que esse pensamento, que essa inclinação do coração, ela não é a vontade de Deus e eu entro no lugar de mudança de rota. Arrependimento é uma das bases da mensagem do milagre de Deus na minha vida, porque, queridos, às vezes nós precisamos de arrependimento e não de libertação. Libertação de opressão demoníaca. Quando o diabo está oprimindo a mente da pessoa, mas às vezes é uma situação de arrependimento. E quando você se arrepende, quando você reconhece diante da palavra, não tem cadeia emocional que possa permanecer. Porque você fez o caminho de volta. Porque você abraçou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Você entendeu que aquele que está te apontando o caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele te capacita a andar nele. Então, o arrependimento foi algo fundamental nesse processo e é até hoje. À medida que a gente caminha com o Senhor, Ele vai nos apresentar áreas que nós necessitamos de mudança, de arrependimento. E à medida que a gente se rende, à medida que nós reconhecemos a Ele, sim, Senhor, eu preciso. Eu preciso mudar a rota aqui, eu preciso aprender de Ti. Isso é o Espírito Santo, queridos, que nos mostra. Não são obras de justiça própria, não somos nós que produzimos isso. É a rendição do nosso coração à consciência da verdade de Deus. Arrependimento é o centro da mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho de Jesus Cristo sem arrependimento. Sem a consciência do homem que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de alguém que pagou a dívida do meu pecado, eu preciso de alguém que sare as minhas mazelas. Arrependimento, queridos. Lá em Mateus 3,8 diz: se deem frutos que mostrem o arrependimento. Essa foi uma fala de João Batista. E, queridos, o arrependimento ele tem frutos. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, a transformação que o Senhor vem produzindo em mim como filha, principalmente, isso é um fruto de arrependimento. Porque se eu tivesse com a mesma conduta de antes, não existiria fruto de arrependimento. Eu só teria tido um remorso naquele instante do adoecimento. Mas o remorso é diferente do arrependimento. Remorso, a pessoa chora, a pessoa fica assim, né, fica bem comovida, mas ela não vai para um lugar de mudança. Logo passa aquela emoção daquele momento e ela volta nas mesmas práticas, nas mesmas escolhas. Mas o arrependimento não. Ele traz frutos genuínos que apontam verdadeiramente que houve uma mudança. Existem frutos ali, houve uma mudança. Amém, queridos? Então, frutos de arrependimento. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, nada nos separa do amor de Deus. Quando a gente se abre nesse lugar de rendição, de humildade, de arrependimento,
Confessamos os nossos pecados ao Senhor e Ele é justo e fiel para nos purificar. O sangue dele que foi derramado na cruz é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Amém? E a quarta coisa, a última coisa, o último princípio da mensagem do meu milagre é que nós precisamos confiar na obra consumada por Jesus ali na cruz do Calvário. Mesmo quando a situação não muda, mesmo quando os sintomas permanecem, mesmo quando a gente não sabe quando vai se manifestar o milagre, confiar na obra consumada de Jesus, na área de cura emocional, na área de cura física. Lá em Isaías 53, do versículo 3 ao 5, a Bíblia diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Está falando do nosso amado Jesus, queridos, e sua obra perfeita e consumada há mais de 2000 anos atrás, aonde não somente ele nos ofertou a salvação, mas também aonde ele nos curou completamente do corpo, aonde ele sarou, aonde ele nos reconectou em espírito a ele, aonde nós somos um com ele. A Bíblia diz aqui que Jesus foi desprezado, que ele foi rejeitado, que ele suportou todas as coisas, que ele era familiarizado com o sofrimento. Então, queridos, todo sofrimento que nós enfrentamos aqui na Terra, de enfermidade, de problema psicológico, Jesus, ele era familiarizado com essas coisas, com o caos que o homem passa aqui na Terra, com os problemas. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, que aprendeu a dependência do Pai por aquilo que ele sofreu. Em nome de Jesus, aprenda a depender de Deus nessa área. Descanse, não questione, não seja ingrato pela ajuda que você tem recebido, pelos profissionais, pela palavra de Deus. Não questione, não seja um questionador. Aquele povo lá no deserto, queridos, foi 40 anos dando volta num trajeto que era para ser 40 dias, porque questionava demais, porque reclamava demais, porque não parava para contemplar o Deus que já tinha feito tantas coisas, o Deus que é fiel. Não questione, só se renda. Declare a palavra, aquele que me curou e me sarou, ele é suficiente, ele está dentro de mim, eu sou curado e sarado. Pelas pisaduras de Jesus, eu tenho acesso à cura. Amém, queridos? Então, essas 4 coisas, 4 princípios, elas carregam a mensagem do milagre de Deus na minha vida. Primeira, perdão. E para perdoar, a gente precisa romper com orgulho. A segunda, honra aos pais. Quão poderoso é isso? A terceira, arrependimento. E a quarta, confiança na obra consumada, na cura que já foi estabelecida. Essas 4 coisas me trouxeram até aqui nesses 10 anos de milagre. E continuam me mantendo de pé. E os anos que me restam pela frente para servir a Deus, eu nunca vou esquecer dessas 4 mensagens que transformaram a minha vida e que transformam os meus dias. E sabe, queridos, enquanto eu estiver aqui respirando e vivendo, eu quero dedicar minha vida ao Senhor Jesus para carregar essa mensagem, para espalhar essa mensagem, para dizer o quanto nós precisamos abrir o nosso coração, para deixar Ele sarar as nossas feridas, para deixar Ele nos ensinar sobre perdão, para deixar Ele nos ensinar sobre honra, para deixar Ele nos ensinar sobre arrependimento e sobre a obra consumada dele na cruz.
Porque são essas coisas que vão produzir em nós o milagre poderoso em todas as áreas. Quanto mais consciente você é da obra consumada por Cristo, mais você se abre para perdoar, mais você deixa de se ofender, você nem se ofende mais. Ah, queridos, como é bom a gente desenvolver um coração que não se ofende mais. A porrada vem, a traição vem, o abandono vem, a circunstância vem, mas você olha para Jesus e você encontra nele ele dizendo: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E você olha para você e você diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu perdoo como o Senhor perdoa. E você não guarda nada. Você pode até se ofender por pouco tempo, mas você olha para ele, você olha para a cruz, você olha para aquilo que ele fez e rapidamente você decide não carregar isso no seu coração. Quanto mais nós conhecemos essa obra consumada de Jesus, mais nós entramos no lugar de arrependimento, mudança de rota. Mais desenvolvemos a consciência de honrar a nossa família. Mais os nossos corações são convertidos à nossa casa. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por esse momento. Eu sei que muitas pessoas que estão aí, talvez assistindo agora ou depois, e você está aí recebendo a palavra de Deus, e Deus ele está tocando você através do Espírito Santo, a consciência da sua necessidade por Ele, está bradando aí dentro de você, está aquecendo seu coração. E você nesse momento está pensando assim: eu preciso disso na minha vida, eu preciso perdoar, eu preciso entrar nesse lugar de mudança, de arrependimento, eu preciso desenvolver honra na minha vida, eu preciso de entender essa obra consumada. Eu quero orar por você. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo ele já está tocando as suas emoções, o teu interior. E todo tipo de entulho que está aí dentro, toda a opressão na tua mente, todo pensamento contrário à obra de Deus em você. Essa noite o poder do Altíssimo ele está te envolvendo e removendo essas coisas. Deus ele está te removendo de um ambiente de engano, de incredulidade e transportando você para um ambiente da consciência da palavra do Espírito. E a partir de hoje, não é por testemunho da irmã Cláudia, é por causa de Cristo, daquilo que ele está despertando dentro de você. Você vai amar desenvolver um relacionamento com ele. Você vai amar o lugar secreto, você vai amar estar com Jesus. Não por uma religiosidade, mas pelo desejo de conhecê-lo, de saber o que é habitar no esconderijo do Altíssimo, de encontrar propósito para a sua vida, de encontrar o norte que talvez até hoje você procura em pessoas, em vícios, em tantas coisas como eu procurei um dia. Essa é a noite de você decidir olhar fixamente para ele e deixar que ele te capacite nessa nova caminhada. Mesmo que você já seja cristão, eu também era, quando eu passei por isso. Mas eu precisava de mudança em muitas coisas, como ainda preciso. Como você precisa também. Amém? Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, Senhor, essa noite, a tua fidelidade. Como você é bom, Jesus. Como você é precioso, Senhor. Como você é precioso, Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro para que essa palavra, Senhor, produza frutos que permaneçam na vida dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, mentes completamente restauradas pelo poder da tua palavra e do teu Espírito essa noite, Jesus. Toca a vida dos meus irmãos que estão acompanhando esse tempo, Senhor. Remove todo impedimento, todo empecilho, toda barreira de orgulho, Senhor. Toda barreira, Senhor, de orgulho dos corações. Remove, Jesus, nesse momento. Renova em nós, Senhor, a consciência de mansidão, de humildade, de rendição.
Jesus, eu oro para que essas pessoas saiam daqui com o norte na tua palavra, com uma decisão no coração, de andar em amor, andar em perdão, de andar em mudança de rota, olhando para a tua palavra e se rendendo aos teus processos, andar em honra na família e buscar cada vez mais o conhecimento dessa obra consumada em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada porque eu sei que na eternidade esse momento já foi projetado pelo Senhor. Eu quero dizer a Ti, Jesus, diante dessas pessoas, que mesmo tendo sido tão difícil e tendo sido as piores trevas da minha vida, eu quero te dizer, Jesus, que valeu a pena para que hoje a Tua palavra ela fosse comunicada, Senhor, para que os Teus princípios fossem comunicados. Obrigada, Jesus, por tudo. Eu sei que o Senhor estava e está em todo momento. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas que precisam de um milagre semelhante, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, na autoridade do Seu nome, esse milagre sendo replicado na vida dessas pessoas, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Eu creio que pessoas que estão acompanhando esse tempo serão usadas por Ti para alcançar outras pessoas por causa do Teu testemunho, Senhor, do Teu milagre. Eu oro e Te agradeço por esse tempo, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?